Então tá, ficou nessa de por que que você não tenta o mestrado? E eu pensei, eu vou tentar. Então saiu o edital da UFPR. Como estamos nessa situação de pandemia e tudo mais, o edital da UFPR desse ano, ele não tinha prova escrita. A seleção ela constou de 3 etapas. Um projeto, o que era? Projeto, daí depois do projeto, primeira etapa. Segunda etapa, um memorial acadêmico. E terceira etapa, uma entrevista. E aí, quando eu terminei o TCC, que eu defendi em novembro de 2020, eu não tinha um projeto de continuidade. Eu tinha, assim, ideias soltas, né? E aí, na defesa do meu TCC, o Léo deu alguns caminhos, algumas sugestões, né? Para continuidade, porque o projeto do TCC ele podia continuar de várias formas. E aí o Léo deu uma sugestão de uma forma que eu percebi que englobava bastante do que eu queria continuar dizendo a partir de lá e dava meio uma linha, um direcionamento. E aí eu pensei, tá, então o projeto do mestrado vai ser nesse sentido. Mas aí eu passei por uma série de questões pessoais que, assim, implicaram numa mudança física de casa. A mudança foi o mínimo, né? Mas ela por si só já é bastante coisa. E aí, em dezembro, mais ou menos, ou começo de dezembro, eu tive uma conversa com o Tomás, eu falei, Tomás, acho que não vai rolar, acho que não vai dar tempo. Aí ele falou, pra quando é? Eu falei, 11 de janeiro. Aí ele falou, dá tempo, vai. Então isso foi muito legal, porque eu acho que eu sou aquela pessoa meio assim que desesperada, achando que as coisas não vão dar certo. E aí o Tomás falou, não, dá. E aí eu fiz o projeto. Quando eu fiz o projeto, eu mandei para o Tomás dar uma olhada. Ele olhou, fez algumas correções, algumas sugestões, e aí eu pensei, eu não vou ficar mandando de volta esse projeto pro Tomás, primeiro porque, tipo, é super abusada a boa vontade dele, assim, ele é um cara super ocupado, trabalha com milhões de coisas e, assim, embora ele esteja sempre aberto para me auxiliar nas minhas questões, e eu pretendo, no decorrer da minha nova vida acadêmica, contar com o auxílio dele para várias coisas, eu não quis, tipo, ficar toda hora, assim, meio na dependência, eu quis, tipo, meio dar um passo para minha autonomia, né? Porque assim, o TCC, ele fez 6 revisões no meu TCC. A leitura dele era esmerada. E assim, ele só não fez mais porque eu dava longas pausas. Às vezes eu ficava tipo 15 dias sem nem abrir, nem mexer no TCC. Então, se eu tivesse trabalhado no ritmo que ele permitiu, ele teria feito mais revisões ainda no meu trabalho de conclusão de curso, né? Então eu não quis entrar nessa mesma dinâmica no projeto. E também eu já estava meio de saco cheio, meio assim, aquela coisa, não sei se vai dar e tal. Então ele fez uma leitura comentada e até alguns dos itens eu não desenvolvi. Na revisão, eu falei, não entendi tal coisa, não vou agora, né? E falei, eu vou mandar assim, meio assim, se quiserem,
querem, se não quiserem, não querem, mas não assim, ai, se quiserem a minha presença no curso, não é isso, mas tipo, meio, essa sou eu, as minhas condições agora são essas e pronto. E eu tinha certeza que eu não ia passar, certeza. Tanto que nesse meio tempo, eu, pouco desesperada do jeito que sou, eu procurei editais de várias outras universidades, né, no mestrado em antropologia. Algumas delas já tinham encerrado o período de inscrição e outras não. E aí eu pensava, não, mas se não der aqui, viagem, né? Viagem. Se não der aqui, eu posso, tipo, tentar lá em Pelotas, por exemplo, e mudar para Pelotas. Como? Daí viajei na maionese, daí comecei a pensar, tá, se eu fosse fazer em Pelotas, qual o projeto que eu ia fazer? Aí comecei a pesquisar sobre a cidade de Pelotas, sobre lá naquela realidade, onde que o que eu sou a fim de estudar poderia se encaixar. Baixei teses sobre estudos já realizados, né, no tema lá. Aí eu entrei em desespero, porque eu li um trabalho e falei assim, meu Deus, eu não entendo nada disso aqui, olha o linguajar da pessoa que escreve, é outro linguajar, é uma coisa que se coloca de outra forma. Eu falei, cara, eu sou uma nulidade, não vai rolar. E aí, saiu o resultado e eu passei no projeto, na primeira fase. Cara, eu fiquei muito feliz. E assim, a minha felicidade sempre ela é assim. Eu fico feliz, mas aí eu fico tensa sobre o que há de vir, né? Nem consigo aproveitar direito. Ou aproveito a minha maneira, né? E aí, na segunda fase, era o memorial acadêmico e a análise do currículo, cujo qual o meu era uma bosta. Porque assim, quando saiu o resultado da primeira fase, eu que sou meio louca, né? Olhei o nome de todo mundo e fui pesquisar no Lattes como que era o nível dessa galera. Fiz uma planilha, cara. Fiz uma planilha assim. Até nem tá aqui. Depois, se eu achar, eu coloco, eu posto. E aí eu vi que, na verdade, eu era uma das piores, porque tinha gente com, tipo, 4 graduações e 2 mestrados. Tinha gente com 87 trabalhos publicados. Cara, gente que participou desde a da graduação, de projeto de iniciação científica. E eu, aquele zero lá, umas publicações no ano de 2000. Sendo que, assim, quando eu dei uma olhada nesses outros editais de outras universidades, eu li o de Pelotas, o de Minas, que ainda estavam abertos, e li uns outros que já estavam fechados. Eles falam assim, na hora de preencher o Lattes, coloque as coisas do Lattes de 5 anos pra cá. Daí eu pensei, cara, de 5 anos pra cá eu não tenho quase nada, né, pra não dizer nada, eu tenho, assim, pouquíssima coisa. Aí eu falei, dane-se, o da UFPR não pede nada, não estabelece uma data, eu vou colocar tudo desde 1989, mesmo sabendo que não valia, assim, que no mundo real não vale nada, eu falei, é o que eu tenho, né? Então, assim, para a segunda fase, eu preparei o Lattes, nessas de tipo, meu Lattes é uma nulidade quase, e deu muito trabalho, eu não sabia
não sabia preencher o Lattes e tem umas coisas bem chatas assim, e aí eu preenchi o Lattes e fiz o tal do memorial acadêmico, que eu também não sabia o que era. O memorial acadêmico é onde você conta a sua trajetória pessoal e profissional e diz assim, o porquê você quer estudar naquela linha de pesquisa dentro daquele programa de pós-graduação. Aí, cara, eu ia fazer o quê nesse memorial acadêmico? Antes de tudo, daí eu fui procurar memorial acadêmico. Daí peguei assim de um professor super conhecido, já é aposentado e tal. E aquele puta memorial acadêmico, que você não sabe nem por onde começar, né, cara? Aí falei, não, vou pegar uns mais simples aqui da internet. Aí, memoriais acadêmicos que eu achei eram memoriais de candidatos a professores em universidades. E aí sempre a pessoa vai contando uma história de sucesso, entendeu? Eu entrei, e daí eu fiz isso, fiz aquilo, e eu falei, meu Deus, a minha história é uma história de fracassos. Não, como que eu vou contar, né? Aí eu falei, eu vou contar. E além de tudo, como se não bastasse, eu não sou da área de antropologia, eu não fiz ciências sociais, eu não tive nem sociologia no ensino médio, porque, tipo, na minha época não tinha, entendeu? Então eu não sei nada Não, eu sei muita coisa agora, né, depois do curso em especialização, mas assim, eu não tenho não é uma coisa assim, a minha vida acadêmica me direcionou para o mestrado em antropologia. Não, foi a minha vida pessoal que me direcionou, né? E aí eu tive que contar da minha vida profissional, de tipo 25 anos trabalhando na área ambiental. Sendo que o meu projeto não tem nada a ver com a área ambiental. O meu projeto é em antropologia urbana, né? Eu falei, tá, mas se eu for contar um negócio de como que eu cheguei na minha questão com antropologia urbana, não, eu vou estar deixando de lado 30 anos da minha história profissional, que não são uma história de sucesso, mas são eles que me permitiram ter chegado até aqui. Foi assim que eu cheguei, né? E também no meu TCC, o TCC ele vai anexo nessa documentação, né? No meu TCC já estava bastante descrita essa minha relação, dessa minha aproximação com o meu objeto de estudo na antropologia urbana. Então eu falei, eu não posso, se eu contar essa história novamente, eu vou estar meio repetindo uma coisa que já foi entregue, né? Então tá, daí eu contei lá dos meus anos, das minhas décadas na área ambiental e fui assim pensando assim, em cada momento desse meu caminhar, antes como trabalhadora em ONGs e depois como servidora pública, em cada momento desses, em cada situação, com o que eu me deparei, com quais questionamentos eu me deparei, que me fizeram mais tarde, quando eu fui estudar antropologia, compreender aonde eu estava inserida, compreender até por que eu tive aqueles questionamentos e assim, e uma série de conflitos e combates que eu tive, né? Que assim, só a antropologia permitiu que eu compreendesse mesmo o que estava acontecendo lá atrás. Então eu contei mais ou menos isso. Então assim, o memorial acadêmico ele podia ter até 6 páginas e assim 4 páginas foi
da minha vida pregressa na área ambiental. E aí uma página foi contando dessa minha aproximação com a antropologia na especialização e assim das disciplinas que eu tive que me permitiram uma série de questionamentos, e só a última página falou realmente do projeto, né? Do porquê eu queria fazer aquele projeto. Então foi assim, foi meio no escuro, e aí eu passei. Cara, eu fiquei bem feliz, fiquei muito feliz. Aí rolou a terceira etapa, que foi a entrevista. E eu tenho, assim, muita dificuldade de me expressar verbalmente, muita. Quando eu tô nervosa, piorou. É o caos, falar em público, ou falar, me expressar é muito difícil. E aí eu pensei, tô ferrada, cara, porque não sei falar direito. Tem um monte de gente que, às vezes eu falo, cara, a pessoa falou exatamente o que eu queria, o que eu tava pensando, mas de uma outra forma muito legal. Vou ser examinada por professores, assim, super experientes. Tô ferrada. E aí eu fiquei muito na dúvida de como eu ia ser ou parecer ou me portar na entrevista. Se eu pensasse assim, cara, eu vou explicar o projeto, mas eu vou estar explicando para um monte de gente que tá cansada de saber tal coisa. Então eu não vou falar, porque eu percebi que tal autor, ao dizer isso, porque o autor diz isso. Tipo, ensinar coisas para as pessoas que estão me ouvindo, sabe? Eu não quis ser essa. Então eu pensei, como eu falo muito e eu me enrolo, eu vou tentar falar pouco, para não me enrolar. Para não parecer, se eu estiver muito ansiosa, quando eu tô assim muito eufórica com as coisas, eu me embolo. Pensei, eu vou tentar ser a discreta, né? E aí rolou a entrevista. Na entrevista, eles me perguntaram, eram 3 professores. A primeira pergunta foi a respeito exatamente do meu memorial acadêmico, porque, né, que a pessoa ficou surpresa lendo lá tudo na área ambiental e depois foi para antropologia urbana. Aí eu falei a respeito, falei meio, não falei muito, tipo, empolgada. A segunda pergunta foi sobre o projeto. E aí, várias vezes eu falava, não, daí eu percebi tal coisa, inclusive tais autores eu não tenho domínio, eu me interesso por eles, mas preciso ler mais. E a terceira pergunta, na minha cabeça foi meio uma repetição da primeira, só que de outra forma, né? Aí eu pensei assim, puta que pariu. Aí eu falei, bom, ele tá repetindo a pergunta, eu vou meio repetir a resposta, falar o que eu entendi. Teve uma outra pergunta sobre como eu ia fazer um dos objetivos, né, tal coisa, assim, em tal parte que você fala de tal coisa, como você pretende realizar isso? Aí eu falei, eu não sei. Eu acho que dá para fazer. Eu até estava pensando nisso hoje de manhã, e estava mesmo, no dia da entrevista. Mas eu preciso ler mais para saber. Eu sei que eu vou realizar, assim, estava pensando de realizar de modo participativo com a galera do campo, mas assim, como? Eu não sei. Então, assim, eu fui bem sincera. E terminou a entrevista, eu pensei assim, eu fui médio, não fui bem e não fui mal. Meia hora depois eu pensava, eu fui muito mal.
Porque eu podia ter falado muita coisa, eu podia ter falado sobre o meu projeto, mas aí eu fiquei naquela linha de não vou explicar tal coisa para eles que já sabem tudo, entendeu? Então eu fui. Daí ferrou, eu já achava que eu não ia passar. Aí eu fiz matrículas em alguns cursos online, assim, pensando, o que eu vou fazer da minha vida em 2021? Me matriculei em alguns cursos para não ficar parada. Aí eu pensava assim, eu não tenho base nenhuma, eu preciso de uma pessoa para, tipo, me auxiliar nas minhas leituras, para daqui a um ano apresentar um projeto decente e tal. E eu passei. Passei no mestrado em Antropologia e Arqueologia da UFPR e estou muito feliz. E agora os próximos desafios são as disciplinas. E é isso, eu queria contar para vocês assim como que foi para mim. Eu não sei contar as coisas sem falar de mim, isso às vezes é muito chato para quem ouve, eu acho. Eu sou uma pessoa que meio que se lamenta muito, mas é isso, se isso ajudar alguém, tá valendo, senão é um relato meu. Até!